Olá, graças a Deus, que Deus abençoe demais a sua vida, a sua casa, a sua família, seu trabalho, a obra das suas mãos, que você seja abençoado em tudo o que fizer, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre você. Olha o que diz em Isaías 43, 26, procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Olha esse exemplo que eu vou dar a você, o que uma atitude de fé pode fazer. Como uma atitude de fé muda a história, não só da própria pessoa, mas outros também são beneficiados através dessa fé. Aproximaram-se as filhas de Zelofeade, elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes e de toda a comunidade, e disseram: nosso pai morreu no deserto. Por que o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã por não ter tido um filho? Dei-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Na época, a lei judaica não amparava, não tinha nada que dispunha a respeito se um homem morresse, a herança iria para as filhas. Não existia isso. Então, se não existisse o filho, a herança não ia para ninguém da família. Mas elas creram que era possível mudar aquilo. Elas tiveram a coragem, a atitude, a ousadia de ir diante de Moisés na tenda do encontro e dizer: o nosso pai morreu, mas ele não deixou filhos, e por que o nome de nosso pai deveria desaparecer? Dei-nos o que é nosso. Eu quero voltar a frase ali, ó. Dei-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Olha a palavra, dei-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Olha o que aconteceu. Moisés levou o caso perante o Senhor, e o Senhor lhe disse: as filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. As filhas de Zelofeade têm razão. Tudo isso porque elas creram. Tudo isso porque elas tiveram a coragem, a atitude de chegar diante do homem de Deus, chegar diante de Deus e reivindicar aquilo que elas acreditavam que era seu por direito, era justo que elas recebessem. A mesma fé nós devemos ter. A mesma fé. Talvez você não pede determinadas coisas, não busca, porque não acredita. Talvez muitas situações estejam aí paradas, estagnadas, e não está favorável a você, porque você ainda não teve aquela atitude, aquela coragem, a ousadia para chegar diante de Deus e dizer: dê-me, meu Deus, essa vitória, dê-me essa solução, dê-me essa propriedade, Senhor, me dê essa vida digna, me dê essa vida próspera, me dê essa família abençoada, dê-me, Senhor, aquilo que é meu por direito. Foi o que elas fizeram. Quando Moisés foi consultar o Senhor disse: elas têm razão. Elas têm razão. Dê a elas. Dê a elas, e mais, não só foi dado a elas, mas a partir dali foi editada nova lei para que a partir daquele momento, olha o que está escrito: diga aos israelitas, se um homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para a sua filha. E aí vem toda a alteração, toda a mudança da lei, que foi através da atitude de fé dessas mulheres. A mesma coisa Deus quer fazer na sua vida. Tenha coragem para chegar diante de Deus e dizer: Senhor, me dê essa vitória, me dê essa solução, me dê essa resposta, me dê essa vida digna, me dê essa propriedade. Senhor, me dê essa propriedade. E seja o que você necessite, Deus vai te responder, Deus vai abençoá-lo. Ore comigo. Ó santo e poderoso Deus de Israel,
Nós entramos na tua presença em oração. O mesmo Deus de Moisés é o nosso Deus. O mesmo Deus das filhas de Zelofeade é o nosso Deus. O mesmo Deus justo. Senhor, aquela situação estava ali, já estabelecida. Não havia lei que amparasse aquelas mulheres. Mas elas creram que mesmo não havendo lei, mesmo não havendo precedentes, outras situações semelhantes às dela, elas creram que elas poderiam reivindicar. E o Senhor, como um Deus justo, o justo juiz, o Senhor julgaria de forma favorável a causa delas. E elas tiveram a coragem, a ousadia de chegar diante do Senhor e dizer: dei-nos o que é nosso por direito, dei-nos propriedade, dei-nos, Senhor. E o Senhor disse: elas têm razão. E ali elas foram abençoadas, e toda a descendência e muitas outras pessoas foram abençoadas, e até hoje pessoas são abençoadas através daquela atitude de fé. Meu Senhor, abençoe essa pessoa que levanta, ela se enche de fé, se enche de coragem, de ousadia, e chega diante do Senhor agora e diz: Senhor, eu tenho direito a uma vida abençoada, a uma vida próspera, a uma vida digna, a uma vida saudável, eu tenho direito à propriedade, Senhor. Dê-me, Senhor, dê-me essa vitória, dê-me essa solução, dê-me essa resposta, dê-me, meu Deus. Senhor, dê a ela. Assim como o Senhor disse, as filhas de Zelofeade têm razão, que as mesmas palavras sejam ditas a essa pessoa que ora comigo nesse momento, e que ela seja abençoada, que situações sejam mudadas através dessa oração, que situações que estão estabelecidas e estagnadas sejam mudadas, alteradas através dessa oração. É o que eu determino, é o que eu profetizo, e crendo, desde já nós lhe agradecemos. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Creia nisso. Ainda que não haja precedentes, ainda que não haja lei que te apoie, circunstâncias nenhuma te apoiem, creia. Creia e busque a Deus. Quando nós reivindicamos a Deus, é como aconteceu com elas. Elas têm razão. Dê a elas aquilo que elas estão reivindicando. É o mesmo Deus. Creia nisso. Deus te abençoe. Excelente dia, excelente semana a todos.